defender aqui na tribuna, já me antecedendo, na próxima semana eu irei apresentar um requerimento solicitando o mutirão Meu Pai Tem Nome, que é o mutirão de iniciativa da Defensoria Pública do Estado. Na verdade, é da Defensoria Pública Nacional, em parceria com a Defensoria Pública do Estado. Então, eu vou pedir, na próxima semana, que esse mutirão que aconteceu em João Pessoa, ele venha para Patos. Porque, através desse mutirão, tanto o Poder Judiciário irá realizar sessões extras de conciliação para aquelas famílias onde, infelizmente, os filhos não vêm recebendo a assistência do pai como merece, como, principalmente, irá acontecer, de forma gratuita, a realização de coleta de sangue para teste de DNA, para o reconhecimento de paternidade. E eu, como parlamentar, posso falar com relação a esse exame com muita tranquilidade, uma vez que defendo a realização do teste de DNA como dignidade. O teste de DNA, ele traz dignidade para a criança ou para o adolescente, que por algum motivo, que não cabe a mim julgar, porque existem inúmeros motivos, mas por algum motivo, ele não tem o nome do seu pai no seu registro. Não existe criança filha só de mãe. A criança, ela é filha de pai e de mãe. Então, a criança não pode, nós não podemos aceitar que as crianças elas tenham apenas o nome da mãe no seu registro. Ela precisa sair da maternidade com o nome do pai e o nome da mãe. Isso é dignidade, isso é respeito, isso é direito de família. Mas se isso, por algum motivo, não aconteceu, eu não quero aqui chamar apenas de irresponsabilidade, de falta de compromisso, que também é um dos motivos. Um filho nasce a partir de um ato sexual de um homem e de uma mulher, mas, infelizmente, o homem não cumpre com o seu papel de pai. Então, se isso aconteceu, não cabe à vereadora Nadir julgar o motivo, mas eu quero, através de uma iniciativa da Defensoria Pública do Estado, em parceria com o Programa PAI, que nós sabemos que o Programa PAI, ele tem trazido dignidade para as nossas crianças na primeira infância. E eu ligava para a secretária Helena e dizia a ela: secretária, eu vou precisar do seu apoio nesse nosso requerimento. Ela dizia: vereadora Nadir, já é um desejo nosso. A gente precisa trazer para Patos esse mutirão, para que as crianças que não têm o nome do pai no seu registro, elas, através de uma sessão, de uma conversa, de uma conciliação, esses pais sejam submetidos à coleta de sangue para o reconhecimento da paternidade. A gente precisa, urgentemente, trazer para Patos. Então, esse mutirão já aconteceu em João Pessoa e vem dando muito certo. E agora a gente sonha em trazer para Patos. E vamos conseguir. Porque nós sabemos que existem crianças em situações de vulnerabilidade. E essa é uma luta do prefeito Nabor. É tanto que ontem aconteceu aqui o lançamento do programa Pai Previne, exatamente para combater situações de violência para as crianças em situação de vulnerabilidade. Existe, não tenham dúvida, nós temos, do mesmo jeito que nós temos violência contra a mulher, nós temos violência contra criança e adolescente. Como eu dizia semana passada, a mulher, ela pode gritar, ela pode pedir ajuda, e às vezes não faz por medo. Imagine a criança. Imagine um bebê de 1 ano. Hoje, em João Pessoa, uma mãe tirou a vida de uma filha de menos de 1 ano. Então, onde nós chegamos? E a gente sabe que quando o pai ou a mãe não cuida da criança, essa criança pertence ao Estado. A responsabilidade com essa criança pertence ao Estado. Então, nós, quando poder público, não podemos aceitar a violência, seja qualquer tipo de violência, mas principalmente contra a criança e o adolescente. A gente precisa se posicionar. Então, a gente vai trazer na próxima semana para complementar esse programa, que hoje é uma referência, não só na Paraíba, mas para outros estados, que é o Programa PAI,
que agora lançou o Pai Previne, a gente vai trazer um requerimento para que a gente tenha em Patos um mutirão para reconhecimento de paternidade. Porque, às vezes, o pai, ou o suposto pai, como às vezes chamam, interessante que não tem suposta mãe, né? A gente vê, eu não vejo, eu só vejo o suposto pai, né? Por que será? Mas já que pode existir uma justificativa para isso, né? Que esse suposto pai, ele tenha à disposição dele o teste de DNA, para que comprove se realmente ele é o pai daquela criança, daquele suposto filho. Eu digo isso, minha gente, porque isso é uma situação que me deixa indignada. Eu sou indignada com a falta de compromisso por parte de um homem com o seu filho, de não lhe dar nem o nome no registro. A criança que não tem o nome do seu pai em um registro, ela é uma criança criada de forma insegura. Eu falo pela maioria. Por mais que a mãe tente compensar, ela não consegue, porque é amor de pai, é amor de mãe, é amor de avó. A mãe não substitui o pai. Eu digo isso porque fui criada por uma mãe guerreira, que por muitas vezes tentou suprir isso, mas não conseguiu. Quando eu cresci, eu quis o nome do meu pai no meu registro. E fui submetida ao teste de DNA. Então, a gente tem que lutar pelas crianças que foram negligenciadas. Pelas crianças que são, muitas vezes, humilhadas. E quantas vezes eu fui humilhada na minha escola? Porque as pessoas perguntavam, quem é seu pai? Quem é seu pai? Eu sei quem é meu pai, quem é seu pai? E eu dizia, porque a dor ensina você a gemer, eu dizia, não é o seu. Mas a gente sabe que a criança sofre. Então, eu peço aqui aos senhores que aprovem o nosso requerimento na próxima semana, para que a gente traga dignidade às nossas crianças e adolescentes. Muito obrigada.